Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje você vai conhecer uma história que traduz na prática o verdadeiro significado de empreender com propósito, parceria e visão estratégica. No episódio de hoje, eu recebo um casal de Curitiba que transformou trajetórias diferentes em um ecossistema sólido de negócios, tanto no setor de gastronomia quanto no setor de eventos. Ademar Batista Pereira Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Carinelli Valeri Cara, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui, porque vocês mostram como a reinvenção profissional pode abrir caminhos para algo muito maior quando há alinhamento de valores e coragem para inovar. De um lado, uma jornada construída com experiência prática, crescimento interno e liderança. Já do outro lado, uma transição de carreira guiada pelo propósito e pela busca da autonomia. E vocês juntos criaram negócios que se conectam entre si, geram experiências e fortalecem uma marca familiar. Prepare-se, você que está nos ouvindo, para uma conversa sobre desafios, decisões, visão de futuro e principalmente sobre como transformar sonhos em um projeto de vida compartilhado. A história de vocês, Carinelli Júnior, é marcada por reinvenção. Em que momento vocês perceberam que poderiam transformar trajetórias diferentes em um projeto comum? Cláudia, acho que foi pandemia. Acho que a pandemia ela mudou muita coisa, né? Ela bagunçou o mercado e a gente precisou se reinventar. É, Após a pandemia, o Júnior acabou assumindo a liderança do Espaço Torres, que é uma empresa de eventos em Curitiba. O Júnior, ele sabia todos os processos internos, porém, com a pandemia, a gente precisou reestruturar a empresa. E para isso, ele precisava de alguém de confiança. Então, acabou que juntou eu, né, a minha expertise com a dele para fazer essa mudança, essa reinventar novamente, né? Não que a gente deixou a essência, mas a gente acabou galgando outros passos que até então ele estava esquecido, vamos dizer assim. Quais eram esses passos que estavam esquecidos? Você lembra? Na verdade, quando a empresa, o Júnior pode até falar melhor, né? Porque conhece a empresa desde quando ela foi fundada, mas me adiantando, o Espaço Torres, na verdade, ele era focado unicamente em eventos de formatura. E aí a gente tem um leque muito grande para outras áreas de eventos. E com o passar dos anos foi focando exclusivamente nisso. E com a pandemia que precisou pensar, e agora, como que a gente vai fazer? Mudou a estratégia da empresa, a gente acabou indo para a parte empresarial. Então, hoje o nosso foco mudou, não é mais as formaturas. Até porque as formaturas mudaram também a logística de acontecer. Antigamente era num formato, hoje em dia já não é mais. Então, a gente acabou mudando essa, essa estratégia de atendimento do cliente, focando mais agora na parte empresarial, né? E a formatura, como a gente conhecia antes da pandemia, ela deixou de existir, né? Antigamente tinha-se 200 formaturas ano. Hoje, de grandes proporções, a gente tem 6, 7. As empresas de formatura mesmo se reinventaram, né, após a pandemia. E a gente, na pandemia, inventou o Espaço Torres virou um centro de um bar, na época da pandemia, à distância. A gente trabalhou à distância, pessoas com distanciamento, tanto conhecia a Carinelli dentro desse bar, né? A nossa história começou na pandemia. E a gente acabou assumindo o Torres. Eu trabalhei lá desde que inaugurou em todos os setores, né? Eu sempre digo que você, trabalhando num objetivo, em alguma coisa, você aprende bem aquilo durante um ano. Depois desse um ano, você repete o processo. Entendeu? Então, assim, eu trabalhei desde que inaugurou o Torres, eu já fazem 16 anos. E eu fiz todas as funções existentes lá dentro, tanto que ninguém conhece o prédio melhor que eu. Acho que nem quem fez o prédio conhece o prédio tão bem quanto. E isso me ajuda muito as decisões, e a Kari, como minha parceira, ela sempre está por perto, assim, no começo, quando ela tinha a carreira dela e eu cuidava do Torres, ela via eu resolver as coisas e tentava me ajudar da maneira dela, na visão dela, né? E a Kari tem uma visão diferente. Apesar de a gente ser muito parecido, ela tem uma visão de mulher, digamos assim, né? Mais atenta aos detalhes, às pequenas coisas, e eu sou muito mais macro, minha visão é maior, mais longe.
Eu não consigo olhar no detalhe. E essa união funcionou muito bem, assim, na tocada dos nossos negócios, em maneira geral, né? É interessante você dizer isso, é porque nas diferenças é que a gente se complementa, né? E a gente não pode ter parceiros que trabalham ao lado da gente iguais demais, porque se eles não divergem, a gente muitas vezes não cresce, porque pensam iguais, né? Dão as mãos naquela decisão e seguem em frente. E os espaços, eles realmente mudaram. Eu moro em São Paulo e eu percebo que hoje os espaços que eram muito grandes e destinados à formatura também passaram a ser espaços de eventos sociais e eventos corporativos, porque quem traz a receita, na verdade, é o espaço corporativo que tem a recorrência, né? E falando de corporativo, Carinelli, você passou por um processo de transição de carreira em busca de um novo propósito, né? Qual foi o motivo e houve algum ponto exclusivo de virada decisivo na sua vida para que você tomasse essa decisão? Não, assim, eu tive motivo, eu sou de formação, eu sou advogada, atuante há 13 anos, e na verdade eu fui diagnosticada com burnout, né? Acabou que a profissão me deixou um pouco esgotada. E eu lembro que na consulta médico ele falou assim: olha, você faz alguma coisa, ou eu vou ter que te tirar até da academia, que para mim é uma coisa que eu sempre fiz, né? E aí acabou que parece que foi coincidência, né? Porque daí veio a administração com o Espaço Torres, aí veio a aquisição do buffet infantil do Playhouse, e eu, a princípio, falei, não, foi sempre o que eu almejei, foi a advocacia, mas eu sabia que eu precisava tirar o pé do acelerador, precisava, calma, vamos mais devagar. E aí acabou que nessa tomada de decisão, vamos dizer, de o que que eu vou fazer, acabou que eu fui tomando outros caminhos gradativamente. Então, eu fui colocando o Espaço Torres, fui administrando com o Júnior, aí entrou o buffet, eu fui administrando, e eu achei no início que eu ia conseguir fazer tudo, né? Mas não dá. Hoje, para você administrar uma empresa, é difícil, não é fácil. A gente tem várias coisas, lógico que tem funcionários, né, que trabalham junto, mas mesmo assim a visão do empresário, ele tem que estar atento a todo momento, né? Porque qualquer coisa que você faça errado pode dar um prejuízo para a empresa muito grande. Então, no começo eu fui devagar, saindo aos poucos, até o momento que eu tomei a decisão, a partir de agora eu não ajuizo mais ação, não pego mais processo e foco nas empresas. Então, foi devagar, mas foi sabendo que eu precisava me desligar e me colocar numa situação que fosse um pouco mais leve, a carga fosse mais leve. E o burnout ele é muito sério, né? Se você não tomar uma atitude de parar, de tirar o pé do acelerador naquela hora, você pode ter que ficar em casa mesmo e fazendo o tratamento, né? Você está Sim, feliz com essa mudança, Carinelli? tô feliz. Hoje a gente tem 4 empresas, né? Lógico, a gente divide as tarefas porque é muita coisa, então a gente divide, mas se for para me dizer assim, ah, você voltaria para o direito? Não voltaria, porque quando você lida, porque querendo ou não, você lida com a nosso ramo, né? A empresa de eventos corporativos, social e o buffet infantil, você lida com sonho. Sim, então você lida com coisa leve, né? Então você entrega uma felicidade, vamos dizer assim. E é mais leve do que o direito, porque o direito você lida com problemas, né? Então, eu não voltaria para a carreira jurídica. Eu gosto, eu ainda tenho algumas coisas que eu faço, porque eu preciso ainda entregar o meu serviço que foi contratado, mas eu estou feliz da forma que eu estou na área da administração das empresas. Que delícia! Parabéns pela decisão, porque muitas vezes a gente precisa chegar à beira de uma doença, de um transtorno mental, como é o burnout, para poder tomar uma decisão de fazer uma migração de carreira como você fez, né? E o direito, ele complementa
a visão empreendedora, porque ele te dá os direitos e os deveres, né, do que você pode e o que você Sim, não pode. E quem é advogado, normalmente é um empresário mais disciplinado justamente por causa disso, né, porque sabe o que sim. pode e o que não pode fazer, né. O Ademar que diga, porque a gente volta e meio pega no pé dele. Não pode fazer assim, tem que fazer desse jeito. Cadê o documento? Tem que assinar. Então a gente fica mais alerta, porque a gente sabe, né, dos riscos, né, tem que se precaver em muitas coisas, não é só em ação trabalhista, mas a gente está falando de contratos com multinacional que a gente atende, então tem que tomar um pouco de atenção nisso e acaba que eu vou ajudando ele também na parte jurídica da forma que eu posso. Exatamente, né, não é só o cliente, tem o fornecedor por trás que você também precisa ter contrato com o Sim. fornecedor, né. E Júnior, eu quero entrar um pouco na questão profissional do seu próprio negócio, né? Como é que essa vivência prática que você falou, de ter esse olhar de que já tinha trabalhado durante um ano, já sabia o que precisava fazer, né? Já se tornou expert naquilo que faz, né? Como é que essa vivência prática influenciou sua visão como gestor hoje? Influencia muito, né, Cláudia? As decisões que eu tomo dentro da empresa, muitas vezes são voltadas pelo que aconteceu dentro da empresa. Ah, por exemplo, um exemplo simples assim, vamos ter um evento hoje, tem 100 mesas, e é um evento de jantar, quantos garçons precisa? Quem está Isso é uma coisa que trabalhando eu... na praça, né? Como é que você desenhou Isso. o mapa, né? Quantos garçons precisa? Como é que eles vão trabalhar? O que eles vão fazer? Vai dividir como? Como é que isso funciona? Porque se você não sabe essa informação, o rapaz que você contrata, ele vai jogar um número aleatório para trabalhar menos, né? É uma mania do ser humano isso, né? Eu trabalho com 40 garçons, mas eu vou colocar 50 porque daí fica mais tranquilo, eu não preciso, né, me esforçar tanto. E daí aí é onde vai o furo do jogo, entende? O dinheiro ele é perdido aos poucos, não aos muitos, né? Então, isso é uma coisa que é um exemplo, lógico, mas assim, todo o sistema do evento, desde o dia da montagem até a finalização, serviço de buffet, alimentação, sou formado de formação, gastronomia, por causa do Espaço Torres, né? Eu estava trabalhando lá dentro, o nosso chefe de cozinha saiu, e a gente não tinha alguém que soubesse fazer. Eu fui fazer faculdade para aprender e virei formado em gastronomia, chefe de cozinha por 4 anos. Eu saí da cozinha quando veio a pandemia. Então, assim, isso tudo faz com que eu tenha um controle do que acontece uma propriedade mais de causa, né? Como que eu vendo para um cliente um evento para atender ele nas expectativas que ele precisa? Quais são as expectativas dele? O que eu posso fazer para resolver o problema do cliente? Porque o cliente muitas vezes é uma pessoa do marketing de uma multinacional que não tem a mínima ideia do que é um evento. Ele recebe uma carta da diretoria da empresa: olha, eu quero fazer o encerramento da empresa, vai ser 1.000 pessoas, eu quero um jantar e eu quero que tenha mignon. Se vira. Ele não sabe que tem que ter toalha, que tem que ter talher, que tem que ter prato, que tem que ter garçom, que tem que ter refrigerante, que tem que ter comida, que tem que ter 3 proteínas, que tem que ter comida vegana, que tem que ter tudo. Ele não tem essa noção. Se é empratado ou se é numa estação de alimentos, né? Ele não sabe. E eu acredito que Isso. a comida ela seja uma das grandes ralos, né, da parte de eventos, porque se você não sabe trabalhar com a comida, você tem muita perda, né, de material, de sobra, e comida não tem como voltar, né? Então, É, a, essa sua visão, ela é fundamental para o benefício do seu negócio, né, para o sucesso do seu negócio. e em maneira geral, assim, em questão de alimentação para grandes eventos, o desperdício é uma coisa, triste dizer, mas faz parte do processo, né? Você não tem como servir 2.000 pessoas e terminar o arroz na hora que a última pessoa se serviu. Isso não funciona assim. Então, não é a casa da gente, né? Que todo mundo se serviu, deu, 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 deu. Não funciona assim. Vai fazer mais um Mas pouquinho depois, né? não dá tempo muitas vezes, né? A gente faz um serviço para 2.000 pessoas em 40 minutos. Passa um dia todo Uau! produzindo para servir a janta em 40 minutos. Então, isso não tem esse tempo. Você não cozinha um arroz em 40 minutos, entende? Então, tem todo um planejamento, quantias, existe uma conta por trás disso que você aprende na prática. Você aprende na faculdade? Aprende. Mas na prática você aprende, qual que é o público? O público é corretor, o público é
origem asiática, o público é mulher, o público é homem, trabalha na diretoria da empresa, trabalha na fábrica. Isso diferencia a quantidade que as pessoas comem, né? E Então, entre essa homens e mulheres também diferencia, porque homens muito, comem mais carne que muito. mulheres, né? Muito, muito. Se tem muita mulher, come mais peixe e frango. Se tem muito homem, come mais proteína vermelha. E assim, bebida também é bem, bem discrepante. Eu teve uma vez que eu errei nessa conta de bebida que tinha mulher, achei que não ia tanto e saiu 3 vezes mais cerveja do que eu pensei que sairia. Mas a gente tem estoque, então não tive grandes problemas. Mas entenda que é sempre uma vivência, né? Aquela empresa com aquelas mulheres, a gente sabe que elas bebem igual homem. Então, a partir de hoje, a gente tem um histórico lá, porque para aquela empresa tem que tomar um certo cuidado. E vocês fazem essas anotações que são cruciais para um próximo evento da A empresa? gente tem o histórico de 100% dos eventos executados. Nossa, isso é Entre maravilhoso, né? compras feitos, saiu, sobrou, quantas pessoas, que formato que foi, que horas começou, quanto tempo demorou para servir o jantar, o presidente falou por mais tempo do que tinha combinado e por aí vai. E quem faz esse relatório? É o seu olhar ou você tem uma pessoa específica que fica Eu lá na tenho praça várias olhando? pessoas que fazem cada um no seu setor, mas eu tenho uma pessoa específica que é responsável por esse controle, É que é o importante isso, juntar né? as informações, né? Exatamente, né? E quando você tem histórico, fica muito mais fácil, porque você tem debaixo da sua mão, debaixo dos seus olhos, a sua empresa no sentido geral, né? Então, tem um evento muito parecido com o mesmo perfil, você já sabe como atuar. Além de que o tempo e os anos que vão se passando vão sendo uma vivência Sim. fantástica, né? Sim. E até hoje, todas as decisões estratégicas de contratação, de número de pessoas, quantidades, elas passam por mim ativamente. Toda semana eu recebo o relatório. Essa semana a gente vai ter que fazer contratação de 150 garçons para esse evento, para esse evento, para esse evento. Eu olho, tá, mas o que que vocês pensaram? Eu nunca falo, não, façam assim. Eu tento entender o raciocínio, mas a maioria das vezes vem para mais um pouco, sempre, como eu falei. Ah, que legal, isso é maravilhoso. Parabéns pela visão de vocês, porque realmente vocês complementam um ao outro, né? Essa visão estratégica do negócio com a visão dos direitos e deveres, né? Elas têm sempre que andar juntas, né? Isso é fundamental para que tudo dê certo, né? Vocês também, como casal, estruturaram um ecossistema, e a Carinelli estava falando já no início, de 4 espaços de eventos diferentes, né? São 4 negócios, quero entender, são espaços de eventos, são espaços gastronômicos, para a gente poder conversar aqui, e quero saber também em que momento vocês deixaram de pensar em empresas isoladas e passar a enxergar de forma integrada como um ecossistema mesmo, como um grupo. São 4 empresas. O Espaço Torres e o Buffet Playhouse são empresas de eventos, né? E a fábrica, a Princesa de Minas e a Loucos por Churros são da parte de indústria de eventos. Então, a gente produz salgados, churros, são um pouquinho diferente, mas que no todo se completa. Por quê? A aquisição da fábrica, ela foi uma estratégia nossa, minha e do Júnior, porque era nosso fornecedor. E essa fábrica estava em processo de falir, em via falência. E eles eram nosso fornecedor e acabou que a gente viu uma oportunidade. Puxa, vamos abraçar isso e colocar mais essa empresa para a gente acabar administrando, mas também nos favorecendo. Mas não só isso, né? A gente atende hoje região de Curitiba, região metropolitana. Então, acabou que auxiliou dentro da empresa dos eventos. Agora, as empresas de evento em si, elas nos ajudam no dia a dia, porque os problemas acabam muitas vezes sendo iguais, né? Então, a gente acaba pegando a experiência de um e tentando não repetir no outro, ou pegando o que deu certo e repetir no outro. Então, a gente, apesar que o público é um pouco diferente, mas no começo que eu adquiri o Playhouse, nós adquirimos o Playhouse, o Júnior, com a expertise dele, foi crucial, porque a hora que a gente adquiriu, ele falou, não, tá errado, vamos reestruturar,
vamos mudar como que vai ser a logística de compras, a gente já tem uma questão da lista de fornecedores, então a gente fez uma reformulação muito grande e isso nos ajudou, porque hoje o que era a empresa quando eu comprei para agora, nossa, é outra empresa. Então a gente só tem elogio, lógico que tem muito para crescer, mas eu acho que elas se completaram, junto elas se completam, porque as dores são iguais. A gente tem alguns problemas, é, que acho que toda empresa tem, e a gente acaba que, já passei por isso, daí ajuda na outra empresa. Então a gente vai se ajudando e tentando contornar o que vai surgindo, sabe? A fábrica é a fábrica de salgados? Isso. A gente tem uma fábrica de salgados, chama Princesa de Minas. A gente produz pão de queijo, produz salgados, risoles, coxinha, quibe, e temos a Loucos por Churros. A Loucos por Churros é uma marca que produz churros, tá? A gente tem, junto com essa marca, uma franquia, só que por causa da pandemia, essa franquia acabou ficando, vamos dizer, não que ela fechou, mas acabou que muitas das franquias eram dentro de shopping, os franqueados não tinham condição de manter, né, as lojas, acabou fechando as franquias e esse tema acabou ficando guardadinho numa gaveta. Então a gente está com um projeto de reestruturar ela novamente e colocar as franquias no mercado, porque é uma boa franquia. Só que é um processo demorado, né? Não é tão simples assim. E o processo de franquia, ele demanda muito mais a parte jurídica e a parte do marketing, né? Porque como master, você precisa criar todo aquele processo de identidade visual, identidade corporativa para poder É, retransmitir aos franqueados, né? isso já existe, ele já tem, tá tudo pronto, tá tudo estruturado. Acho que a parte mais difícil, Cláudia, é a parte da logística, de você entregar o produto ao franqueado. Mão de obra é um problema que a gente enfrenta, sabe? Eu acho que não é só no Brasil inteiro, acho que a mão de obra é muito difícil, então a gente acaba não conseguindo colocar muitas vezes o projeto já para rodar por causa que a gente não tem pessoas para nos ajudar, porque eu, Ademar, Júnior, conseguir fazer isso, não conseguimos fazer sozinho, a gente precisa de pessoas para fazer, sabe? Exatamente, né? Você está lidando com outros sonhos, com outras pessoas, com outras empresas, né? E você precisa ter outros braços que te ajudem nesse sentido também, né? E como a Kari disse, né, só deixando isso uma coisa bem desenhada, que o que ela disse no começo, né, que o Buffet Playhouse e o Espaço Torres Eventos trabalham com gastronomia e são bem parecidos, e de fato são bem parecidos em proporções diferentes. Mas o problema, em essência, é o mesmo. Termina no pessoas. Eu já falei para minha esposa, a gente tem que arrumar o Elon Musk logo os robozinhos para a gente poder colocar em posições estratégicas, assim, daí a gente não consegue diminuir um pouco dos problemas de pessoas. E é tudo muito recente na vida de vocês, né? Porque vocês se conheceram na pandemia e foi a partir daí, né, que vocês começaram a se unir em todos os aspectos, né? Então, a gente também precisa olhar para isso, né? Que é desafiador em relação ao tempo, é desafiador em relação a relacionamento, é desafiador como empreendedor, como empresário, porque tudo tem a sua evolução natural, né? Mas quando a gente fala de ser humano, a gente tem pessoas de todos os tipos, né? Então, principalmente nesse tipo de negócio que vocês têm, que vocês lidam diretamente com a expectativa do contratante, mas com a aceitação e a validação do público que vai ao evento, então você também é, acaba absorvendo outras esferas, né, de serviços que você precisa sempre criar experiências, né, para você se diferenciar. E falando de experiências, eu quero saber quais foram os maiores desafios de vocês na construção desse ecossistema que conecta a gastronomia de um lado e a experiência do outro. Então, Olha, eu acho que o maior desafio, a gente já.
a gente já meio que respondeu, né? Mas o maior desafio de empreender hoje, de fazer qualquer coisa que você demande trabalho, no nosso país é a mão de obra, a carga tributária, que é um absurdo, né? Assim, tudo que você quer fazer é muito difícil. Assim, se você pegar fora do nosso país, nos Estados Unidos, por exemplo, você manda uma carta pedindo para abrir uma empresa, dizendo que você vai fazer uma coisa, que você vai contratar 2 funcionários e que você tem o local para fazer. No outro dia, você tem um alvará para funcionamento. No Brasil, não. Você passa por 6 secretarias diferentes. É prefeitura, é estado, é vigilância sanitária, é corpo de bombeiro, polícia, polícia federal. Todos eles vão lá dar pitaco na tua empresa. E assim, a norma no Brasil é uma coisa difícil de você aceitar. Porque hoje eu faço a vistoria do corpo de bombeiros, assim, o meu espaço ele comporta 4.000 pessoas. Um deles, né? E o outro comporta 2.000. O Espaço Torres ele comporta de 2 espaços grandes em Curitiba. E a gente tem problema com o bombeiro. Cada bombeiro que vai lá fala que a placa que está na porta tem que ser de um jeito diferente. Então, hoje eu chego lá, eu tenho 4 placas diferentes. Eu tenho uma com luz, uma sem, uma que reflete, uma que. Né? Porque. Para não ter problema com o bombeiro. Porque cada um interpreta a lei do jeito que ele quer. E isso é o Brasil dos pequenos poderes, entendeu? A vigilância sanitária é a mesma coisa. Quando a gente abriu o restaurante na pandemia, eu tive que fazer produção para alimentar 70 pessoas. Só que eu era sozinho na cozinha. Então eu fazia alimentação para 70 pessoas, para jantar. Então eu tinha todo um pré-preparo disso antes. Então eu deixava tudo pré-pronto e ultracongelava e guardava com etiqueta, com validade. Só que eu não tinha essa ideia porque não tem pesquisas baseadas hoje que quanto tempo você pode guardar um alimento ultraprocessado. Que você pré-assa, por exemplo, eu ponho no vácuo e congela. Quanto tempo você pode guardar? O que eu fiz na minha ignorância? Fui atrás da vigilância sanitária e perguntei. A resposta deles assim, foi uma coisa lúdica. Olha, vamos começar com 6 meses, daí a gente vai observando. Vamos começar com 6 meses e a gente vai observando. Daí, o que dá, então, mas o que dá o direito deles de chegar lá num estabelecimento que o cara tá trabalhando e falar que não tem etiqueta, uma carne na geladeira e jogar fora? Se eles não têm ideia do que eles falam. Entende? É isso que eu falo. Empreender no Brasil é sempre um desafio. A minha esposa e eu, a gente está agora mudando para abrindo mais um novo ramo, medicina. Uau! Qual é? Assim, Pode contar aqui? pode. É uma clínica uma clínica médica é, Regenerativa. rejuvenescimento, não, é regenerativa, medicina regenerativa. Mas enfim, assim, só para ilustrar, a gente abriu uma empresa, já tinha uma empresa, né? A gente entrou de sócio para abrir outra. E não alterar o documento daquela empresa que já existia, demorou 3 meses para colocar um KNAI a mais. A empresa já existia, já estava no local, já estava funcionando, tudo regular. Para colocar um KNAI, demorou 3 meses para aprovação. Tive que ter que fazer projeto, Progevisa de novo, sabe? Uma coisa que não, assim, não tem cabimento, já está funcionando, gente. Eu não vou mudar de uma clínica de consulta para um centro cirúrgico. Não, eu estou mudando de uma clínica de consulta de um médico para uma clínica de consulta multidisciplinar. Mas continua sendo consulta. Não, peraí, temos que olhar. É a E isso burocracia. muda, né? Muito de estado para estado. A gente sabe como cada estado, cada governo tem a sua legislação também. A área fiscal é terrível também. Há 3 anos eu precisei ampliar o número de quinais da minha agência de comunicação para poder atender outras áreas. Embora seja uma agência de comunicação, também esperei 3 meses para poder ter essa mudança em mãos. E a gente precisa se adaptar com o que acontece aqui, né? Porque a gente Mas o sabe que é Brasil é assim. assim. Tudo é para dificultar, nada é para facilitar. Aí vai lá e fala, porque o empreendedor tem vida fácil. Gente, seja empreendedor no Brasil. Você vai ver que você é a pessoa que mais vai trabalhar na tua vida. Você, assim, a minha esposa é testemunha, ela era advogada, ela era empreendedora também, mas era advogada do seu próprio escritório. Então ela tinha os seus problemas. Agora ela é empresária de 4 empresas, daqui a pouco 5. Pergunta para ela como é que é. A gente viaja, claro, a gente sai de férias, como todo ser humano normal, só que a gente faz isso com mais vezes, digamos assim. Mas a gente não para de trabalhar. Deus o livre a gente chegar num lugar que não tem área de celular.
Eu e ela, a gente fica meu Deus, que precisamos de ter Wi-Fi. O nosso celular funciona no mundo inteiro, porque tem que ter o celular funcionando. Mas, e aí? Não precisava ser tão difícil, podia ser mais fácil. Hashtag fica a dica. Adorei, é bárbaro isso. Eu já tive duas outras empresas antes em 2004, eu decidi abrir agência de comunicação. Eu tive uma agência que fazia eventos esportivos antes e uma outra que fazia eventos, levava eventos musicais para dentro das empresas. Então, eu também permeei por todos esses espaços e os primeiros anos da minha agência de comunicação entre 2004 e 2010, eu fiz muito evento presencial e foram a maioria sempre eventos corporativos, associativos, e eu entendo o que você traz, né? Principalmente essa área, ela demanda uma atenção muito grande, porque a gente faz eventos com mais de 500 pessoas, tem uma taxa, uma fiscalização, tem leis e normas completamente diferentes. Acredito que você precise colocar a ambulância à Acima frente de do 1.000, espaço no de Curitiba é acima evento, de né? 1.000. Acima de 1.000, né? Antes era acima de 500, hoje é acima de 1.000. Se é em espaço aberto, tem muito mais legislação, e eu já fiz nesse interiorzão de São Paulo muitos eventos, já fiz em Curitiba. Quando a gente muda de lugar, a gente muda de legislação, muda de prefeitura, muda de até de mão de obra, né? E a gente sabe muito bem, né, Nos o que nossos é ter espaços, mão de obra diferente. a gente já trabalha para o evento vir para cá com mais facilidade. A gente tem todos os alvarás, todas as guias, todas as taxas, ECAD, tudo pago. Para a pessoa só chegar e fazer o evento. Ela não precisa tirar um alvará específico para aquele evento. Porque isso em Curitiba é, digamos assim, tedioso. O cara, eu vou fazer um evento em Curitiba. Tem alvará? Não. Pô. Ai, meu Deus. É exatamente isso que você está falando, né? A gente precisa prestar muita atenção, principalmente quem vai fazer eventos fora, que a legislação muda e as fiscalizações também. E como vocês são um casal, você estava até falando da questão do Wi-Fi, né? Que os dois precisam, né, de trabalhar juntos. Trabalhar em casal pode ser muito potente, mas também pode ser muito desafiador, né? Como é que vocês equilibram as relações pessoais e profissionais no dia a dia? Vai, cara, e essa é Acho boa que é você de, responder. porque acho que a gente aprendeu dividindo responsabilidade, mas dentro daquilo que cada um é bom. É, o Júnior é bom, por exemplo, com gestão de pessoas, ele faz isso muito bem, ele é muito bom em números, né? Eu, como uma advogada, não sou boa em números, então eu falei, deixa para mim que os contratos sou eu que cuido. Então a gente soube dividir o que cada um é bom. Então, o Júnior é bom nisso, então ele cuida dessa parte. Lógico que a gente chega em algumas coisas, a gente discute ali aquela situação, às vezes eu dou minha opinião, não concordo, como sócia dele, não concordo, às vezes ele quer fazer aquisição de alguma coisa, não, peraí, em que pese ele seja autorizado a fazer essa situação, eu tenho um combinado com ele, não, vamos decidir juntos. Então, a gente soube dividir as atividades, até para não sobrecarregar, né? Como ele falou no começo, eu tenho uma visão mais no detalhe, de observar, de cuidar ali na apresentação, como está servindo o buffet, de chamar o pessoal, vamos melhorar isso aqui, vamos criar alguma coisa. Aí, então eu faço isso. O Júnior não. Chama o funcionário, preciso que você, puxa, se dedique mais aqui, vamos melhorar. Então, ele tem uma visão diferente da minha, que eu já não sei fazer gestão de pessoas. Ele faz isso tranquilamente. Eu já sou na gestão administrativa e acho que se completa, sabe? Lógico que existe divergência, mas a gente também tenta sentar e conversar, acalmar ali os ânimos e vamos resolver? Como que dá para fazer? E, e a coisa flui, graças a Deus tá fluindo. No começo, com o buffet, eu fiquei mais na linha de frente. O Júnior falou: não, toca o buffet infantil, que eu quero que você entenda como que funciona. E eu tinha ele no meu suporte, foi a melhor coisa, porque eu cheguei lá de paraquedas, sem entender nada,
E ele foi me ajudando. Eu acho que isso ajudou muito, sabe? Essa compreensão e aprendizado dele, né, também. Assim, eu tenho uma visão que eu aprendi, né, Cláudia, eu vi que você é mentora, né? Eu tenho um cidadão na minha vida, que o nome dele é Ademar, eu chamo de pai, no caso, nas horas vagas, e ele é um cara muito bom, sabe? Nessa visão, assim, eu digo que o meu pai, ele consegue convencer você a fazer o que ele quiser, porque ele é muito bom nisso, assim, meu pai é um cara fora da curva. E meu pai me ensinou 3 coisas na vida que a gente precisa fazer, tá? A primeira é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer aquilo, não tem jeito. A segunda é fazer o que a minha mulher gosta, entendeu? E a terceira é fazer o que eu gosto. Em grau exatamente de prioridade. Fazer o que eu tenho que fazer. Ah, porque hoje eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá no Torres, tem uma reunião às 3, umas 5, umas 7, tenho que fazer. Tem jeito. Eu tenho que fazer uma coisa porque a Kari gosta. Eu tenho que fazer porque ela gosta. Eu vou agradar ela fazendo isso e vou ajudar ela fazendo isso. E deixando claro, não é porque ela quer que eu faça, é porque ela gosta. É diferente. E a outra é fazer o que eu gosto. Pequenas coisas, né? Não são muitas que sobram para essa terceira opção, mas, né? Que a gente conseguisse fazer tudo o que a gente gosta somente, ia ser muito mais fácil a vida. Mas então, e se você tomar isso como um divertimento, você fazer essas 3 coisas, independente do que for, você vai fazer bem. Eu gosto de falar com as pessoas porque eu gosto. Me faz bem, apesar de que a minha excelentíssima esposa é testemunha. Tem vezes que eu passo uma semana pesada na empresa falando com os funcionários, por exemplo, eu tenho 30 funcionários fixos hoje só numa das empresas. Eu tenho um mês no ano que eu faço feedback, que eu chamo um por um e quero entender como é que está a empresa, na visão deles, ou como é que está o setor, como é que está acontecendo, o que, que ele mudaria. E aí, nisso, eles trazem tudo que tem de ruim e bom junto. Eu chego em casa, no final de tarde, destruído, entendeu? Assim, né? Eu falo que a gente absorve a energia negativa dos outros em questão de 40 minutos de conversa. Mas eu faço isso porque, assim, eu preciso fazer isso para saber como é que está a empresa e eu gosto de fazer isso. Porque sendo assim, eu vou estar próximo aos meus funcionários. Eles não vão ter aquela visão, ah, não, eu não posso falar com o Júnior porque ele é o dono. Não. O Júnior pode ir no escritório dele, está sempre aberto para você entrar quando quiser. Entendeu? Então isso faz ter proximidade. De eu sentar, ó, vem cá, o que está acontecendo com você? Você está bem? Converse comigo. Fale para mim o que você tem. Eu estou vendo que você não está reproduzindo. O que está acontecendo? E nisso a pessoa vem com todos os males e bons dela, entende? E isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu pai. Fazendo E comigo que muitas vezes, mestre ele inclusive. é, né? Porque ele te deu conselhos maravilhosos. Eu vou conversar com meu marido hoje, vou passar essas 3 dicas fantásticas, porque eu adorei também. E relacionamento é assim, né? A gente não vive sozinho no mundo, então a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Porque procrastinar também não vai te levar a nada, então você precisa fazer aquilo. Precisa agradar a esposa e precisa fazer o que você gosta, né? Porque aí você tá sempre bem com todo mundo, né? Isso é maravilhoso, né? Parabéns, manda meus parabéns pro seu pai, porque ele é muito mestre e mentor de pessoas também. Olha aí, a gente já sabe de quem ele puxou, hein, Kari? É Isso é maravilhoso, né? verdade. E quero saber de você, você falou, Carinelli, no começo, que você também acompanhava o buffet, você acompanha os jantares. Vocês, de vez em quando, dão as passadinhas no evento para saber se a qualidade, a experiência do cliente aparecem aí como pilares fortes, para vocês poderem garantir o padrão das operações? Sim, sim. A gente sempre está de olho. Sempre prestando atenção, eu mais nos detalhes, apesar que a gente tem atrás de nós, a gente tem pessoas de confiança que também vestem a camisa, né? São pessoas especiais, assim, que vestem a camisa, que olham, que ajudam, ó, não tá legal, não tá bacana. A gente tem um grupo de WhatsApp das empresas e ali a gente discute, ó, não ficou bom isso aqui. Aí, quando tem coisa que ficou legal, que nem hoje mesmo tá tendo evento no Espaço Torres, o pessoal manda, né, a, a, a,
manda as fotos, então a gente compartilha com a gente. Quando não tá legal, eu puxo a orelha, acho que podia ficar melhor. Vamos caprichar, vamos fazer alguma coisa. O mês que vem a gente está indo para São Paulo, vai ter feira em São Paulo para trazer coisas novas da parte de decoração. Então a gente sempre está olhando, observando, e a equipe também faz isso com muita cuidado também, e vai nos dando os feedback para que daí, principalmente o comercial tá ali de frente com o cliente e ele sente que precisa mudar isso, aí eles conversam com a gente, então a gente vai cuidando dos detalhes que, a princípio, muitas pessoas passam e não percebem, mas eu, como tô ali, eu tô prestando atenção. Pode ser que pode parecer que não, mas estou prestando atenção. E tem um ditado no interior, eu sou do interior, a gente fala muito, né? Os olhos dos donos engorda a cria, né? E a gente precisa estar de olho ali o tempo todo para saber o que está acontecendo, né? Sim. E também não é só na questão da entrega do evento, né? Também está nos bastidores, né? O Júnior comentou um pouquinho ali, questão trabalha com grandes quantidades de compra de insumo, né? Então tem que ficar em cima. Por que que está gastando mais aqui? Por que que comprou no fornecedor e não no outro? É, perca, né? Por exemplo, refrigerante, tem que cuidar de validade, de estoque, não deixar vencer, fazer aquele fluxo sair. Então tem tudo isso, né? Não é só o entregar, mas o bastidor também, você tem que ficar atento. A contratação, a gente trabalha com eventos grandes, então a gente trabalha com staff que a gente contrata pro evento gigantesco, então tem quantas pessoas vai ser contratada, quantos garçom vai ser, quantas pessoas na limpeza, quantas pessoas de auxiliar de cozinha, tem tudo. Se você não cuida disso, e já aconteceu, né? Acabou acontecendo muitas vezes, e hoje a gente aprende com os erros, de ter deixado um pouco mais solto, porque por mais que o funcionário queira cuidar, entregar, ele não cuida do como o dono cuida, que é a parte financeira. Porque se eu não cuidar dos números, a conta não fecha. E vai chegar a conta de qualquer jeito para eu pagar. Então, eu tenho que cuidar desse número com um pouquinho mais de detalhe, né? O Júnior faz isso com excelência quando ele vai fazer esse controle na contratação, por exemplo. É importante o que você trouxe, porque são dois trabalhos que você tem, né? Três, na verdade, né? O antes, o durante e o depois. O bastidor, ele é muito importante, e o Júnior trouxe isso muito bem também, que ele ouve os bastidores, né? Ouve as conversinhas de pé de ouvido, né? Para saber sempre o que está acontecendo, né? E a questão da entrega do evento, se no bastidor está dando certo, a entrega também vai ser muito alinhada, com muita harmonia entre equipe, né? Porque a gente sabe, né, Carinelli, que contratar pessoas para eventos, se elas nunca trabalharam antes, tem sempre, né, aquele que é uma pessoa mais difícil de se lidar, tem aquele que encosta um pouco o corpo, e a gente precisa estar de olho, né? Porque você está inserindo pessoas que não trabalham no dia a dia dentro de uma equipe que já está lá, né? Então precisa ficar muito esperto em relação a isso mesmo, né? E a relação do evento, né, Cláudia, também tem uma coisa assim, né? É muito do como você entrega a expectativa que você gerou no cliente lá na venda, né? Eu tenho uma máxima também, que eu também aprendi com meu pai, nos anos que eu trabalhei lá. É, você nunca vai conseguir ser 100%. A meta de 100% na vida, ela é inalcançável. Ninguém consegue. É, você tem que pensar assim, qual que é a média que você tem que atender da população para ela ficar feliz? Você fica feliz hoje com quanto? 90%, 80%, 70%, 60% da sua expectativa. Ninguém consegue atender 100% da expectativa de uma pessoa. Mas, se você atender 80%, você vai estar acima da média. E É isso faz exatamente com que isso. você, entendeu? E isso faz com que você tenha recorrência. Porque 90% das empresas que fazem evento tem uma pessoa que está contratando o evento que o emprego dela está em risco por aquele ano. Exatamente, muito bom você trazer isso, muito bom. A cabeça dela está em jogo. Exatamente. Se você atender 80% da expectativa do CEO daquela empresa, ela não vai perder o emprego
e ano que vem ela tá. Entendeu? E assim, atender 80% da expectativa do CEO não é você botar um garçom atrás dele. Não é. Se engana quem acha que você vai cuidar do dono da empresa no dia do evento dele e ele vai voltar no que vem. Ele vai voltar no que vem a hora que ele fizer uma pesquisa com os funcionários, oferecendo para os funcionários. Vocês preferem fazer uma viagem ou fazer o baile de vocês de novo ano que vem no Espaço Torres? E a pesquisa foi feita com 3.000 funcionários e tivemos 80% de pedido para fazer o evento no Espaço Torres novamente. Uau, que Faz delícia, 8 parabéns! anos que essa empresa faz com a gente o encerramento. Que legal, isso é maravilhoso, né? E isso é Satisfação. trabalhar. Tinha até uma empresa que tinha um slogan aqui em São Paulo que era satisfação garantida ao seu dinheiro de volta, né? E eu É, cresci vendo isso porque eu era pequena quando eu ia nessa loja de departamentos, e é exatamente isso, né? Quando a você gente lembra daquela garante, máxima da TAM? Jeito TAM de voar? Lembra? Do tapete ah, vermelho, que eles lembro, colocavam o lembro. tapete vermelho. É esse o princípio. Por isso que as pessoas que vivem esse experience, né, essa experiência dentro do espaço de vocês, volta, porque sabe que pode contar com você para que o espaço entregue aquilo que ele precisa para a empresa dele. Isso não tem preço, né? As pessoas voltam e pagam o valor que você pedir, porque Não, isso, então, a tem o preço. confiança, claro que tem preço, mas a gente sabe que confiança, quando você vira parceiro do seu cliente, você já caminhou mais da metade de 50%. E aí vem a negociação, né? Que é o negociar o valor, né? Mas confiança é acima de tudo. E eu gosto muito disso. Eu Sempre que eu tenho um fornecedor em quem eu confio, eu recontrato ele para várias vezes dentro da agência ou dos eventos que a gente. Hoje a gente faz muito menos e são só eventos corporativos, de lançamento de produto, de livro, mas é a mesma questão. Eu contrato aquele fornecedor que eu sei que vai estar pontualmente no evento, com roupa passada, limpa, vai se apresentar educadamente para os clientes, né? E a gente precisa disso, né? A gente precisa de pessoas que a gente dê as mãos e caminhe junto sempre, né? Exatamente. Exatamente. Eu quero falar agora sobre como vocês identificam as inovações, porque a gente está vivendo um momento de tecnologia em que tudo aparece no setor de eventos também. Já vem acontecendo há alguns anos, mas principalmente a inovação ela é essencial, né? Como é que vocês identificam tendências e decidem o que faz sentido implementar dentro dos espaços de vocês? Acho que começa primeiro com o nosso time de comercial. O comercial, ele sente as dores dos clientes, os pedidos, você faz isso, você tem aquilo. é, Então, primeiro acho que seria isso. O nosso comercial passa para nós o feedback do que o cliente almeja. Mas nessa questão da inovação, a gente tem que tomar muito cautela, porque o que é bom para um cliente não é bom para outro. Então, eu vou dar um exemplo. Fiz a contratação de alguma coisa decorativa no espaço que vai ficar fixa. E o outro cliente o cliente acha sensacional, e o outro cliente não quer que tire. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa inovação, porque a gente trabalha com várias empresas em que pese o produto é praticamente parecido, os gostos são diferentes. Então, tem cliente que quer de uma forma, tem da outra, e a gente desenha conforme ele vai querendo. A gente desenha. Então, hoje, nossos espaços, eles são neutros, né? O que a gente acaba investindo? Não na parte decorativa, mas na parte de iluminação, de som. O Júnior trabalhou nesse setor, ele sabe explicar um pouco melhor, mas é o que a gente mais investe. Lógico, a gente pensa em fazer investimentos, mas daí a gente senta e o que aquilo vai. Porque a gente tem que pensar também no que vai rentabilizar. Porque não adianta eu colocar uma coisa do momento e aquilo não me trazer lucro, né? Que nem eu falei, a gente é uma empresa, então a gente tem que cuidar dos números, porque isso pode me dar um problema
financeiro. Então, a gente vai para feiras, olha as feiras, observa, compra material novo, tem coisa nova, traz, mas na parte de tecnologia, a gente vai um pouco mais cauteloso. Até porque em Curitiba a gente tem empresas que fazem uma parceria com a gente indica, então, coisas muito inovadoras a gente acaba trazendo de fora, nessa parceria. E coisas que são realmente essenciais para todos os eventos, né? Que vai de iluminação, louça, mobiliário, cadeira, aí sim, aí a gente é obrigado a ir trazer o melhor para o cliente. Como a Kari disse, assim, a tecnologia é uma coisa que hoje é ponta, amanhã não é mais, né? Por exemplo, a gente tem som e luz nos nossos espaços, que tem empresa de locação em Curitiba que não tem essa quantidade de equipamento. E a gente tem fixo no espaço. A gente tem hoje 2.000 cadeiras Tiffany de cristal nos nossos espaços. Que lindas. E não tem locadora em Curitiba que tenha essa quantidade de cadeira. Então, assim, a gente trabalha sempre para poder oferecer, não o melhor, porque o melhor, como eu falei, não é atingível. Hoje, esse fone de ouvido é o melhor. Mas amanhã eles vão lançar outro que não é mais o menor. Daí ele já não é mais a sensação do momento. Entende? Por exemplo, a gente já cogitou a possibilidade de comprar painel de LED, trazer 1.000 metros quadrados de painel de LED da China, fui ver o valor, tudo, dá um caminhão de dinheiro. Aí eu falei, não, vai ser legal, 1 ano vai ser muito bom, a galera vai curtir. E daí depois eu faço o quê com essa tralha? Que ninguém mais vai querer porque já saiu outro que é mais legal. Entendeu? Então a tecnologia nesse mundo, ela é um amigo e um inimigo. Entende? Então você tem que trabalhar com o que dá, da forma que consegue, atendendo o propósito, né? Eu não tenho equipamento hoje no meu espaço para fazer evento para AC/DC, mas eu consigo fazer um baile de uma empresa com uma banda local. Quem sabe, né? No futuro, esse AC/DC te contrata, né? Para poder fazer um show, né? E aí vai ser aquela loucura, né? Gente dormindo na sua porta uma semana para poder ver o show, né? Uma loucura isso. A gente está quase chegando no finalzinho dessa conversa, desse bate-papo delicioso que eu estou adorando conversar com vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre o empreendedorismo em família, que a gente sabe que é extremamente desafiador, né? Para quem está pensando em abrir o seu negócio, empreender em família, quais são os aprendizados que vocês destacariam, tanto os acertos quanto os erros, para poder dar como dica para as pessoas que querem começar? Olha, trabalhar em família é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Mas ela pode ser a pior também. Porque como a gente já comentou, você não consegue estar num final de semana em família e não falar de trabalho. Hoje eu tenho minha tia que trabalhava comigo, minha prima, eu tenho a minha esposa, tenho o meu sogro, tenho o meu cunhado. A parte boa é que eles vão trabalhar 24 horas por dia e nunca vão poder me colocar no Ministério do Trabalho. Esperamos A que parte... sim, né? Não, eu sei onde eles moram, né? Mas a parte ruim é que eles vão na minha casa no domingo fazer um churrasco e a gente só fala de trabalho. Esses dias eu tive que impor uma regra. Falei, vocês vão vir aqui em casa almoçar? Então tá, mas nós não vamos falar de trabalho. Não, mas eu tenho que falar, não. Marcamos uma reunião segunda-feira, terça, mas domingo nós vamos tomar uma cerveja, comer uma carne e não vamos falar sobre trabalho. Adiantou, pelos primeiros 10 minutos, assim, a gente falou de. Nossa, o céu tá azul, né? Mas daí, no final, daqui a pouco já começou a falar de trabalho. Mas funciona assim. Eu e a minha esposa, por exemplo, a gente conseguiu trazer isso para uma forma que muitas vezes a gente sai para ir tomar um chopp num barzinho qualquer, a gente senta e conversa sobre negócios, sobre as nossas coisas, de uma forma que a gente não consegue conversar em casa. Porque a gente desenrola a conversa num tom mais agradável e consegue se resolver. E muitas vezes a gente está aqui em casa, levanta, vai conversar um negócio, e daí já entra meio de atravessado. Aquele mesmo assunto que aquele lugar diferente proporcionou uma conversa mais agradável. Mas não tem jeito, sabe? Assim, é uma decisão difícil? Quando eu falei com meu pai lá atrás que a gente ia fazer isso, meu pai falou, você tem certeza? Você vai botar tua mulher para trabalhar com você? Você vai dar conta? Tua mulher é de jogo duro igual você, vocês são igualzinho. Nós somos escorpião, os dois com 8 casas idênticas, pra você ter uma ideia de como a gente Meu funciona. Deus, que Então, assim, loucura isso! a gente acorda às 6 horas da manhã no 220, a gente não tem parada, eu e a minha esposa. A gente vai pra academia às 6 da manhã, todo dia.
Então, assim, isso faz com que a nossa vida ela seja muito fácil e muito difícil, porque a gente resolve as coisas em 10 minutos quando quer resolver. Agora, quando não quer, a gente não guarda a mágoa, mas a gente anota o nome, né? Então, é muito bom isso e muito ruim. Se você pergunta para mim, você acha que vale a pena você trabalhar com uma pessoa da sua família? Eu vou falar que se a pessoa da sua família for bem intencionado e ela quiser te ajudar, ela vai ser a melhor companheira que você tem. Agora, se a pessoa da tua família for aquele malandro que quer ganhar vantagem em cima de todo mundo, ela só vai te estorvar. Então, não é se ela é tua parente ou não, é a índole da pessoa que interessa mais do que qualquer outra coisa. Eu tenho parente meu que eu É, não colocaria para trabalhar comigo nem a pau. Perfeita colocação que vocês trouxeram, porque a índole é tudo, caráter é tudo na vida da pessoa. Não precisa ser parente, né? Basta a gente ter um amigo, um vizinho, que às vezes a gente acaba se encantando com a pessoa e, na verdade, quando você vai ver na essência, é completamente diferente, né? Então, a Exatamente. primeira questão é olhar o caráter, a índole e ver se bate o gênio também, né? Porque quando é escorpião com escorpião, tudo bem, né? Agora, escorpião né? com outro signo que é mais melindrado, né? E o escorpião, ele tem uma questão que eu gosto muito, eu já trabalhei com várias pessoas de escorpião, são pessoas que são muito fiéis, né? São muito amigas, abraçam muito a causa, mas se você fizer alguma coisa que a pessoa se dói, tem que aguentar também a Consequência. ferroada depois, né? Mas eu nunca Hum. tive problema, eu sou aquariana, nunca tive problema nenhum com as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre valorizou muito a opinião do outro, eu sempre ouvi muito. Então, na hora em que eu estou desenvolvendo um projeto, eu estou ouvindo junto. Então, se der errado, os dois que estão errados, né? E isso Sim. é o que complementa o que vocês falaram aí da índole. E o fato de você Só ouvir as complementando, pessoas, né? É muito, só desculpe, cara, é muito importante, porque você pode, assim, eu tenho uma tia que trabalha para mim, ama de paixão, e cada vez que acontece alguma coisa, ela vem falar comigo, ela fala 10 assuntos diferentes sobre aquele mesmo assunto. E ninguém tem muita paciência para ouvir, porque ela é uma senhora de idade, tem 60 e tantos anos, e ela perde um pouco a linha às vezes. E eu deixo ela falar. E depois de tudo isso, eu falo, cara, como é que você consegue? Falei, ela fala 10 coisas, eu uso meia, já estou usando, aprendendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, eu sempre digo, você escutando as pessoas, mas escutar é diferente de ouvir. Você escutando as pessoas, você consegue internalizar o que você precisa internalizar. E isso faz com que você sempre aprenda. Não é desfazendo da pessoa, mas o gari e o diretor têm coisas a ensinar tanto um quanto o outro. Se eles souberem conversar, o diretor vai ver que aquela rua está limpa porque o gari viu que precisava ser limpa. E o gari vai ver que aquela rua está lá porque o diretor falou que tinha que fazer porque era melhor passar um ônibus ali. Então as pessoas têm que aprender mais a ouvir, escutar. Isso funciona muito. é, e É exatamente isso, eu quero ouvir a Carinelli falar agora. complementando mais na questão da nossa empresa, eu acho que a dificuldade de tomada de decisão quando você é uma pessoa, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão e quando você tem outra pessoa para pensar junto, você, não, peraí, ó, você viu isso, você viu aquilo. Então você às vezes toma uma decisão, quer tomar uma decisão que acha que é certo, mas tendo uma pessoa de confiança do seu lado, com nós dois, eu acho que isso é assim uma vantagem absurda, porque a gente pensa, cada um pensa de uma forma e abre o olho do outro na sua visão. Então, isso ajuda muito no dia a dia, porque não tem coisa melhor do que você ter uma pessoa de confiança, no caso nós, né, cônjuge junto, mas ter uma pessoa de confiança em que você possa contar e saber que aquela pessoa tá ali com você, batalhando, mesmo que você erre. Então, acho que não, eu não troco essa relação nossa, como marido e mulher, ou de meu pai trabalha comigo, é sócio também da empresa, trabalha comigo, não troco essa relação porque eu sei que tem confiança. É muito melhor do que um funcionário que você não sabe, não conhece, simplesmente vai ali para o ato.
Exatamente, né? Confiança é tudo, né? A base de qualquer relacionamento, né? E para a gente encerrar, eu quero saber de vocês. Vocês já deram um spoiler agora há pouquinho, né? Falando sobre os novos segmentos, mas olhando para o futuro, quais são os próximos passos do ecossistema que vocês criaram e se existe um plano de expansão e de novos segmentos no radar? Temos, temos. Na verdade, a Clínica América ela já está acontecendo, a gente já é sócio dessa clínica, mas dentro do ramo que a gente discutiu hoje, que é o espaço de eventos, que é o Torres, né, e o Playhouse, sim, a gente já tem coisas acontecendo, já está em estudo, em discussão para uma expansão futura. É, Tem algumas mudanças aí que estão para surgir ainda esse ano na questão da marca. É, Tem coisas acontecendo, tem expansão aí, a gente só não pode falar muito sobre, né, que a gente está ainda em discussão, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai poder colocar isso na mídia aí e colocar o nosso novo sonho em prática. Como diz o meu sogro, né? Não conte para ninguém, senão não dá certo. Exatamente isso, né? Tem coisa que a gente pode dar aquela pitadinha, né? Só para pimentar a conversa, mas tem coisa que a gente precisa esperar mesmo, né? Que Deus abençoe grandemente esses sonhos de vocês e que continuem prosperando desse jeito, mas sempre com a boquinha fechada, sempre um passo Sim, atrás, né? Para poder olhar para o sim, sim. futuro, né? Isso é maravilhoso. Adorei conversar com vocês, foi uma conversa extremamente inspiradora. A trajetória tanto do Ademar quanto sua, Carinelli, mostra que empreender vai muito além de abrir uma empresa. É sobre construir algo com significado, né? A ponto de você fazer a sua transição de carreira, alinhar propósito com estratégia, acima de tudo, evolução, né? Que é o que a gente quer constantemente estar em evolução. Então, ao longo do episódio, vocês trouxeram aí exemplos, né, de como as coisas podem ser diferentes, acontecer em caminhos diferentes, mas podem se encontrar e dar origem a um ecossistema sólido, inovador e conectado. E eu desejo que vocês tenham muito sucesso no negócio de vocês. Obrigada, obrigada, Obrigado. Cláudia. Obrigada pela presença. Obrigada, obrigada pelo convite. Que delícia! E para você que está nos ouvindo, se você está pensando em empreender ou já trilha esse caminho, fica aqui a dica, né? De não contrate gente da família se você não conhece o caráter e a índole da pessoa, que isso é fundamental, né? Mas fica um convite à reflexão, né? Como você pode integrar melhor as suas ideias, as suas experiências e as suas oportunidades para crescer de forma mais estratégica. E para você que também pensa em empreender, ouça novamente essa entrevista, mande para o seu pai, para o seu parente, para aquela pessoa que quer investir com você, porque a confiança, a companhia e ter juntos o mesmo propósito faz toda a diferença ao longo do tempo, né? Então, obrigada pela sua presença aqui, muito me honra a sua companhia até aqui e até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.